Olá, meu nome é Willer Santos e galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui pra vocês 5 versões do Monza que não vieram para o Brasil. Então se for novo no canal e gostar desse tipo de vídeo, eu peço por favor para você se inscrever no canal e clicar no gostei aqui embaixo. Então é basicamente isso, bora pro vídeo. Como vocês já devem saber bem, aqui no Brasil nós tivemos diversas versões do Monza. Tivemos as versões Classic, Tubarão e também a hatch. A questão é que se analisarmos todas as versões hatch que tivemos aqui no Brasil, nenhuma delas era 4 portas. Mas isso não quer dizer que nunca tenha existido uma. Essa versão que vocês estão vendo na tela agora era vendida pela Opel lá na Europa, e o nome desse carro era Opel Ascona. Tirando o fato de ser 4 portas, o carro também apresentava algumas diferenças visuais do Monza hatch que nós tivemos aqui no Brasil. O carro vinha com teto solar, alargamento nos faróis e até mesmo um aerofólio discreto. No interior é quase igual ao nosso Monza, o que muda são alguns detalhes e obviamente seu estofamento. O motor desse carro de 1985 era 1.8 de 115 cavalos com injeção eletrônica de combustível. Um detalhe é que a injeção eletrônica só chegou aqui no Brasil em 1990 com a série especial do Monza 500EF, que homenageava o Emerson Fittipaldi. Ou seja, esse Opel Ascona estava 5 anos à frente do seu tempo, pelo menos comparado ao que nós tivemos aqui no Brasil. Uma curiosidade é que recentemente um engenheiro trouxe uma versão desse carro aqui para o Brasil. Para esse carro vir de Portugal para cá, demorou cerca de 14 meses, isso contando todo o processo burocrático. A questão é que hoje ele roda livre aqui no Brasil. Ele veio pra cá em 2017. Um canal aqui do YouTube fez um vídeo exclusivamente desse carro, andando e mostrando um pouco sobre ele. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu recomendo que passem lá. O nome do canal é Renato Belotti. Provavelmente vocês conhecem. Em segundo lugar nós temos o Monza Perua. Como eu já mostrei aqui no canal, a Chevrolet já tinha os planos de fazer um Monza Perua, mas o projeto acabou não saindo do papel. Por conta disso, nós tivemos aqui no Brasil algumas unidades de Monza Perua feita pela Invemo, só que não era nada oficial. A questão é que apesar de não ter sido fabricada aqui no Brasil, existiu sim um Monza Perua oficial. Na Austrália tem uma marca chamada Holden, que vocês já devem conhecer, que já apareceu inclusive aqui no canal também. Ela é bem famosa por conta do Ômega, que existem diversas versões lá fora, muito mais do que nós tivemos aqui no Brasil. A questão é que tem um carro chamado Holden Camira, que é basicamente o nosso Monza. Ele conta com diversas versões também, obviamente não tanto quanto o Ômega, mas é bastante. Esse carro que vocês estão vendo na tela agora, parece familiar? Obviamente que vocês já perceberam que é um Monza Tubarão. Obviamente que tem alguns detalhes diferentes, como por exemplo o seu farol ou até mesmo o seu para-choque. A lateral do carro é praticamente idêntica à do Monza que nós temos aqui, mas a traseira é diferente também. Também existe uma versão entre aspas Classic desse carro, é essa que vocês estão vendo na tela agora. Ela segue o mesmo padrão da outra versão que eu mostrei para vocês. A frente e a traseira são bem diferentes, mas a lateral é idêntica. Diferente do Opel Ascona, o interior desse carro já é completamente diferente. A semelhança fica só pela parte exterior mesmo. O que chama mais atenção é que teve uma versão desse carro chamada SW. O que seria SW? SW é basicamente a versão perua do Monza. A verdade é que a traseira desse carro me lembrou mais a do Ipanema do que do Monza em si. Mas olhando todo o resto do carro, não restam dúvidas que é um Monza. Número 3. Cadillac Cimarron. A Cadillac é basicamente uma divisão de luxo da GM, então já é de se esperar que essa daqui é uma versão mais parruda e de luxo do Monza. Olhando o carro pela primeira vez, você já consegue perceber algo diferente. O carro é bem mais trabalhado. A frente dele é completamente diferente da do Monza. Inclusive, se você olhar somente ela, você nunca vai descobrir que esse carro é da família do Monza.
A traseira também é diferente, tem faróis grandes e um para-choque diferenciado, mas a sua lateral acaba entregando a sua família. Na questão do interior, eu nem preciso falar que o carro é infinitamente mais luxuoso e mais tecnológico do que o Monza que nós tivemos aqui. Para vocês terem uma ideia, o carro possuía painel digital, isso em 1985. Cara, é bizarro. Até hoje ele acaba sendo lembrado como um clássico lá nos Estados Unidos. Ele foi produzido entre 1981 e 1988. Esse Cadillac Cimarron foi feito para competir com a série 3 da BMW daquela época. Então, obviamente que seus luxos e tecnologias viriam acompanhado de um bom motor, não é mesmo? Então, o motor dele era um V6 2.8 de 130 cavalos. Cara, é um Monza V6. Onde você já viu isso? Número 4. Chevrolet Cavalier. Esse carro pode ser colocado como o primo rico do Monza. Assim como todos os outros Monzas que eu mostrei aqui, a frente e a traseira desse carro era completamente diferente. Até mesmo seu interior. Ele é até mais fácil de reconhecer do que o Cadillac Cimarron que eu mostrei agora há pouco. Um fato curioso é que esse carro possuía tração traseira, ou seja, era mais fácil para você fazer cavalo de pau e até mesmo drift. O motor desse carro era o mesmo que nós tivemos aqui, no caso 1.8 de 59 cavalos. Nas primeiras versões, ele podia vir com câmbio automático de 3 marchas, manual de 4 marchas e futuramente, quando foi lançado o 2.0, ele tinha a opção manual de 5 marchas, isso com apenas 2 cavalos a mais. Esse carro também teve diversas versões, até mesmo uma perua, igual a australiana que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mas ele também possuía uma versão conversível e tinha algumas versões com um visual mais esportivo, como essa que vocês estão vendo na tela agora, que lembra bastante o Monza Classic, e essa outra também que é basicamente o Monza Hatch. O Chevrolet Cavalier teve algumas evoluções, sendo fabricado em alguns anos que nós não tivemos o Monza aqui no Brasil. Essa versão que vocês estão vendo na tela agora é do ano de 2002, então ele é basicamente a evolução do Monza. Teoricamente, se o Monza continuasse sendo produzido aqui no Brasil nesse ano, ele teria esse visual, ou pelo menos seria parecido com isso. E por último nós temos um novo Monza. Essa versão do Monza foi lançada recentemente e foi produzida lá na China. Como ele acabou dando certo lá na China, a marca começou a estudar trazer ele aqui para o México, que facilitaria sua produção na América Latina, podendo trazer ele aqui para o Brasil e também para a Argentina. Só que para isso o Cruze teria que ser cancelado, porque os carros ocupam quase o mesmo segmento. Obviamente que chegando aqui no Brasil com o nome Monza causaria muito impacto, até porque esse daqui é basicamente um clássico dos anos 80. Até meu pai já teve um Monza, isso não faz muito tempo. É basicamente um carro bem confortável e anda bem. Na China ele está disponível com 3 motorizações. O 1.0 turbo de 3 cilindros, com 125 cavalos de potência e 17,3 kgfm de torque, isso com câmbio manual de 6 marchas. Que é a versão Headline. O 1.3 turbo de 163 cavalos, com 23,4 kgfm de torque, isso com o câmbio automático de dupla embreagem de 6 velocidades, disponível também na configuração Sport, que é basicamente a versão RS, e o 1.5 16 válvulas de 112 cavalos e 14,3 kgfm de torque, que é basicamente sem o sistema híbrido. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!